Boa noite, meus irmãos. Hoje nós resolvemos fazer ao vivo a nossa pausa para reflexão. Das temáticas que eu tenho usado, algumas são sugestões dos irmãos, outras surgem no dia a dia por diferentes observações. E hoje nós vamos retomar um tema, que é um tema que, de certa forma, eu estudo desde que vim para a Casa Espírita, há muito tempo. E é um tema que me leva a muitas pesquisas, a muitas indagações, a muitos estudos, porque há muito tempo, temos ouvido da espiritualidade que viveríamos um tempo onde os processos depressivos e obsessivos seriam numerosos e assustadores. Mas, cada vez mais, nós estamos unindo esforços para que pudéssemos nos auxiliar mutuamente, auxiliar a nós mesmos, aos irmãos, à humanidade como um todo. Nesse assunto, a doutrina espírita tem uma contribuição muito grande. Primeiro, porque ela revive o ensinamento do Mestre Jesus, que é o médico de nossas almas, e quem pode nos possibilitar esse auxílio maior dentro do conhecimento daquilo que ele nos trouxe através das suas revelações. E também podemos dizer que hoje é uma doutrina que cada vez mais estuda e aprofunda o entendimento desses dois processos. Um autor que me é extremamente caro, que é o Alírio de Cerqueira Filho, escreveu uma obra que ele diz assim, o nome da obra é Depressão e Obsessão, duas faces de uma mesma doença espiritual. Por que ele coloca e destaca isso? Porque quando falamos depressão, nós estamos falando de um processo físico que começa de diferentes formas, atinge o ser humano e ao atingir o ser humano no mais profundo do seu ser, vai também causando danos no campo espiritual, o que vai permitir o alojamento de uma doença física de uma doença espiritual chamada obsessão. São faces diferentes de um processo que acontece simultâneo. Na medida em que nós vamos entrando na depressão, nós também vamos abrindo o campo para ampliar o processo obsessivo. Então, é sempre importante nós definirmos o que significa cada um desses, né? Nós vamos, de forma geral, dizer que Kardec falava a respeito da obsessão, dizendo que ela é a influência de um espírito sobre o outro, né? Normalmente, um espírito, e ele vai usar essa palavra, né? Um espírito mau que influencia outro espírito. Mas nós podemos também, trazendo esse conceito de Kardec, lembrando de que nós todos somos espíritos. Então, quando falamos de obsessão, nós falamos em processos que caminham para todos nós. Por isso, nós não falamos só de obsessão, de desencarnado para encarnado, de pessoas que já morreram, de espíritos desencarnados sobre nós. A obsessão também pode ser uma ação pertinaz de um encarnado sobre nós. É por isso que normalmente eu cito que uma pessoa extremamente possessiva, ela pode causar um processo de obsessão sobre a outra. À medida em que a outra deixa essa abertura para essa influência e essa posse deliberada, fazemos com que aconteça o processo obsessivo. Então, a obsessão é ampla, na medida em que todos nós encarnados somos espíritos da carne, sob influência de espíritos da carne também, ou espíritos desencarnados que já partiram e que estão ainda nos influenciando. A influência espiritual, nós sabemos, é muito grande, a vulgo, diz Kardec, que são os desencarnados que nos dirigem, na medida em que eles influenciam as nossas decisões ao nos sugerir e ao aceitarmos a sugestão. Depois,
nós temos que considerar o campo da depressão. O que é depressão? Há muito tempo eu gostei de uma síntese que diz assim: depressão é uma tristeza profunda. Podemos dizer que é isso. Por quê? Porque, na verdade, o indivíduo começa, todo o processo de depressão, ele começa de uma tristeza, de alguma situação que o entristece. E isso vai aumentando de tal monta que ele acaba adoecendo. Dois temas difíceis, amplos, que nós vamos tentar tratar da melhor forma. E como nós estamos ao vivo, aqueles irmãos que quiserem fazer alguma pergunta, destacar algum ponto, podem fazê-lo no chat. E o Iago, que está nos acompanhando, vai me passando as questões. Então, nós estamos aqui para expor, mas também para compartilhar, trocar informações, para enriquecer nossa reflexão da noite, que será um pouquinho maior que costumeiramente. Alguns pontos são extremamente interessantes de nós trazermos. Há uma conferência da Sueli Schubert, que ela fez para a Federação Espírita do Paraná, chamada Obsessão, Terapia e Prevenção com Jesus. E ela traz algumas reflexões, né? Os fatores que favorecem a obsessão, os fatores de recuperação. E nós vamos usar isso como base de nossa análise de hoje. Mas é importante trazer alguns termos da ciência, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, num artigo bem anterior a 2020, ela diz o seguinte: nos últimos 25 anos do século passado, caracterizaram-se por elevados índices de depressão. E em 2020, essa será a segunda moléstia que mais roubará tempo de vida útil da população, perdendo apenas para as doenças do coração. O que é esse tempo de vida útil? Tanto podemos falar do tempo que ainda temos para viver e para sermos indivíduos que vivemos, que trabalhamos, que somos úteis no contexto, tanto quanto do tempo de vida que nós temos. Ou seja, ela vai à frente da depressão, nós vamos ter as doenças do coração. Isso é interessante porque, se nós analisarmos profundamente, ambos os campos são campos que envolvem as emoções do indivíduo. Porque as doenças do coração costumam estar vinculadas também a baques emocionais que vivemos, sobrecarga de tensões, e nós começamos a ficar com problemas no coração. O que significa que nós, a humanidade, está doente das emoções. Cada vez mais, lidarmos com as emoções, com os sentimentos, permite que nós nos tornemos mais saudáveis quando conseguimos tratar disso. Especialistas afirmam que existem mais pessoas sofrendo de depressão do que qualquer outra enfermidade, porque ela está ocorrendo em todos os lugares, tanto nas áreas urbanas como nas rurais, tanto entre executivos bem-sucedidos como entre trabalhadores desempregados. Mas, para agravar a situação, muitas delas estão desconsiderando a importância do tratamento médico, psicológico e psiquiátrico. Muitas vezes nós observamos um preconceito muito arraigado em nossa sociedade, e ele é tão determinante, esse preconceito, que a gente pode começar com um dado extremamente importante. Quando falamos na depressão no campo físico, nós podemos dizer que a maior parte dos afetados pelas depressões e que buscam auxílio são as mulheres. Os homens são atormentados por o que nós chamamos da depressão mais escondida, né? É quando nós percebemos que eles não manifestam, nós chamamos de depressão mascarada. Por que os homens são mais propensos à depressão mascarada? Porque eles são educados, na maioria, para esconder seus sentimentos, né? Nós discutimos dia desses no grupo de estudo, homem não chora,
Então, os homens só manifestam a raiva, né? O descontentamento por uma coisa, então eles só podem estar alegres ou raivosos. Não podem demonstrar tristeza, nem chorar, nem expressar os seus sentimentos. E é por isso que são afetados tanto quanto as mulheres, mas normalmente a depressão é mascarada. Quando se descobre no sexo masculino que o processo é depressivo, o indivíduo já está realmente tão afetado que às vezes as condições para que a medicina auxilie já são bem menores do que seria se a gente percebesse no início. Por quê? Muitas vezes a gente diz assim, ó, depressão é frescura. Por que frescura? Porque achamos que o indivíduo pode reagir. E pode reagir, fique feliz com isso, fique feliz com aquilo. Mas é preciso entender que aquilo que nós vemos no externo dos indivíduos como um todo, aquilo que você vê em mim, que eu vejo em você, é apenas a ponta do iceberg. A nossa externalidade, o nosso externo, é apenas uma ponta do que somos de verdade. Há muito mais de nós na profundeza do que nós mesmos podemos compreender. E por isso, nós nunca podemos menosprezar a dor de alguém, de ninguém, a dor de cada um. Gosto muito da expressão de Paulo de Tarso, quando ele diz: todo mundo tem um espinho na carne. E é verdade. Todos nós temos alguma coisa que nos agulha, que nos atormenta lá no fundo. Lidamos de formas diferentes com esse espinho, mas todos nós temos um espinho. O que é importante? A contribuição da doutrina espírita é imensa nesse campo. Ela é imensa porque a doutrina, além de estudar os fatores, além de nos apontar os elementos, ela faz com que a gente possa, pouco a pouco, trabalhar algumas questões que auxiliam nas terapêuticas. Mas é muito importante não esquecermos, novamente, que é preciso o tratamento médico, psicológico e psiquiátrico, especialmente nos casos onde o indivíduo já está numa fase que precise realmente de auxílio maior. Mas como que nós podemos trabalhar algumas questões para nos auxiliar a não entrarmos nesse processo? E aí é uma coisa importante, queridos irmãos, quando a gente diz que a gente não pode ter preconceito, temos a falsa ideia de que a partir do momento que a gente utiliza o nome de espíritas, de crentes de alguma religião qualquer, que nós estamos vacinados com relação aos processos obsessivos e depressivos. Não é verdade. Nós estamos com elementos. Nós podemos dizer que nós estamos com algumas condições que nos dão a propensão ou não a este evento. Mas todos nós precisamos estar alertas. E é por isso que uma expressão do Cristo muito propícia diz o seguinte: orai e vigiai para não cairdes em tentação. E o que significa isso? Que nós precisamos estar atentos a algumas coisas, alguns sinais. Às vezes, quando eu converso com alguém e, por exemplo, uma amiga chega e começa a falar de um filho, e o filho está sofrendo isso, está manifestando aquilo, e a gente começa a dizer assim, mas vamos analisar o que está passando e vamos pensar assim, o que ele manifesta, o que ele tem manifestado. E após a gente dizer algumas coisas, a pessoa diz, mas peraí, então se ele está deprimido, eu também estou, porque eu também tenho esses sintomas. Mas vamos partir do primeiro princípio, tristeza. Todos nós temos tristeza. Vamos lembrar de novo Paulo de Tarso, todo mundo tem um espinho na carne. Todos nós temos algo que nos atormenta. Qual é a distinção entre a tristeza que nós vivemos e o evento depressivo?
Aí nós podemos dizer, e a doença da depressão? Nós podemos dizer que nós temos eventos que podem nos levar a uma depressão. Se nós pegássemos hoje, digamos, uma pessoa que trabalha na saúde, em qualquer campo da saúde, né? Está atendendo os pacientes com Covid. Semana passada assistíamos, né, o relato das pessoas que fazem a regulação, como se diz, né, que definem para onde vão as pessoas dos leitos disponíveis. E as pessoas, dois entrevistados, uma moça e um rapaz, ambos choraram ao falar da tarefa que eles estavam desempenhando. Porque eles diziam assim, por detrás de uma escolha nossa tem uma família que vai ser assistida e uma que vai ficar sem assistência. E quando eles choraram, eu fiquei pensando, imagina a sobrecarga dessas pessoas. E quando elas chegam em casa, e como elas se sentem. Então, primeira coisa que podemos observar é que tem o quadro da tristeza. E muitos desses indivíduos, conforme for a visão que eles tenham da vida, eles vão considerar: tudo bem, eu fiz uma escolha difícil, mas alguém foi salvo. Aí eu tenho uma perspectiva otimista. E esse outro alguém, de repente, vai conseguir resistir até chegar no leito. Essa é a visão otimista. E aí a gente lida com a tristeza, vai vivenciando. Mas imaginemos que esse profissional chegou em casa e viu o lado adverso. Pensou assim, alguém ficou sem auxílio, essa é minha culpa. E essa tristeza começa a aumentar porque amanhã ou depois amanhã no meu plantão eu vou ter que lidar com isso de novo. E dentro dessas questões que nós vamos lidando, o indivíduo pode ficar cada vez mais atormentado, mais entristecido. E esse quadro de tristeza repetida vai se aprofundando e faz com que o indivíduo possa começar a ficar na primeira fase do processo da depressão. E aí ela começa a ter sintomas, o indivíduo começa a perder o interesse no prazer nas atividades que costuma fazer, começa a manifestar falta de concentração, tem dificuldade em tomar decisões, começa a ficar com insônia ou com excesso de sono, perde o apetite ou começa a comer incontrolavelmente, tem muita fadiga, alterna o humor, tem pensamentos suicidas, a sua autoestima fica comprometida, tem sentimentos de desespero, desesperança. E aí, meus irmãos, esse indivíduo começa de fase a fase a decair num poço tão profundo, nessa chamada depressão, nesta vala funda onde nós vamos nos afundando. Por isso, depressão é um evento que pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo da forma com que nós vamos lidando com essa tristeza que começou lá. Mas é preciso entender que os processos depressivos estão vinculados, na visão espírita, a um outro processo chamado obsessão. Então, imaginemos que esse indivíduo que ficou entristecido no trabalho porque não conseguiu auxiliar os outros, vincula esse sentimento de incapacidade com uma tristeza do seu passado mais longínquo, de outra vida. E vinculando essa tristeza, esse indivíduo começa a adoecer mais profundamente. Alimentado por esse indivíduo que nós falamos antes, que nos influencia. Quem é esse indivíduo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora do processo da depressão, da obsessão, desculpa. Lá nessa exposição que eu falei da Ivone, da Sueli Schubert, desculpa, Obsessão, Terapia e Prevenção com Jesus, ela mencionou alguns itens do Manuel Filomeno de Miranda, onde ele diz o seguinte: os fatores que favorecem a obsessão estão relacionados
alguns pontos. Primeiro, débitos a resgatar. Como nós vivemos múltiplas experiências encarnatórias e muitas dessas experiências nós cometemos enganos e nos comprometemos com outras criaturas. E muitas dessas vezes, ou nós somos aquele que deve e ignora a dívida e faz que não está devendo. Ou somos aqueles que nos cobramos demais sobre essa dívida. E estamos nesta vida para resgatar esses débitos. O convite da vida é sempre amoroso. A gente pode quitar em parcelas suaves, vencer aquele momento. Mas, em muitos dos casos, nós fazemos como aquele que não gosta de pagar suas dívidas, né? Ignoramos o débito e queremos seguir a vida. É importante, para qualquer débito, que a gente reconheça qual é o débito. Eu tenho débito com a vida em termos financeiros. Sou uma pessoa que preciso saber utilizar bem o meu dinheiro e usar os meus recursos de forma bem positiva dentro do meu campo familiar. Mas volta e meia eu recaio em erros e enganos e não consigo me restaurar. Meus débitos são em termos de paciência. Eu sou testado constantemente na paciência e não consigo vencer. E então eu me comprometo, eu deixo de ter compreensão para com os outros e acabo fazendo com que minha vida seja uma demonstração constante de impaciência. Meus débitos são na convivência. Então, eu tenho desafios de convivência diários, mas não consigo conviver melhor. Vejam, meus queridos irmãos, nossos débitos são de diferentes formas. Alguns irmãos é débito físico, da condição física, a saúde que se deteriora e não consegue se restaurar. Mas a vida nos proporciona essa oportunidade de reparação. Alguns irmãos, alguns de nós, não conseguimos resgatar. E quando chega o cobrador, aquele indivíduo com quem nós mais nos comprometemos, nós nos sentimos acuados e nos sentimos entristecidos e ficamos vinculados àquele débito, atormentados por eles. Eu posso fazer uma comparação quando, há um tempo atrás, Isaías, claro, fazia suas exposições, há umas 3 décadas, a respeito da depressão, ele dizia assim, que grande parte dos processos depressivos tem a ver com o fato de que nós nos comprometemos com mais do que podemos acertar. Então, se a gente tem 100, a gente gasta 101 e começa a ficar desesperado porque vamos dever 1. Então, na vida, vamos cuidar dos nossos débitos. Vamos acertar a conta. Se a conta nos pede paciência, exercitemos a paciência. Um pouco mais, um pouco mais. Se a vida pega um pouco mais, a gente oferece um pouco mais, porque não sabemos o tamanho. Então, muitos dos nossos processos começam lá com esse passado, com esses débitos. Daí vai que muitas pessoas perguntam, mas a pessoa não podia suportar? Por que a pessoa tem um marido bom, filhos bons? Por que ela está tão triste? Por que ela está atormentada? Porque muitas vezes nossa mente está ainda presa a esses compromissos pretéritos, com os quais nós devemos ter um cuidado extremo e um exercício constante para superar. E vai daí que nós temos as terapêuticas espíritas que nos auxiliam muito, que nós vamos falar depois. Depois dessa questão com os débitos a resgatar, nós também temos os fatores provenientes das imperfeições pretéritas e predisponentes. O que são nossas imperfeições pretéritas e predisponentes? É aquilo que eu falei um pouco a respeito dos débitos, né? Nós nos comprometemos com algumas pessoas. E tem coisas que nós trazemos que ainda são
exercícios que precisamos superar dentro das nossas imperfeições. Aí a gente pode falar assim, estou muito egoísta. Sou um indivíduo com dificuldade de pensar no bem do outro. Me preocupo extremamente comigo, esqueço que existe em torno de mim pessoas que precisam também. Então, nós estamos ainda à frente de imperfeições que me levam e me predispõem às influências negativas. Depois, nós temos as circunstâncias da encarnação atual, como sofrimentos causados por traições, decepções e vícios. Ora, muitas vezes, quando somos traídos por amigos, por companheiros, por nossos relacionamentos, quando nós temos decepções com alguém ou conosco mesmo, quando entramos no campo das viciações, nós também estamos entrando num campo de fator predisponente às obsessões. É preciso pensar, queridos irmãos, que nós somos criaturas, todos nós, sem exceção na Terra, criados para um sucesso. Esse sucesso chama-se amor, na plenitude que o amor pode nos trazer. E quando estamos afastados desse sucesso, nós estamos nos sentindo incompetentes, desanimados e vivenciamos situações muito complicadas. Porque quando nós começamos a perceber que o nosso sucesso primeiro é do alto amor, a amorterapia, nas palavras de Joana de Ângeles, nós estaríamos trabalhando um campo que nos protege diante das dificuldades. Mas é preciso compreender a extensão dos danos. Se trouxemos danos muito profundos com relação ao nosso alto amor, essa desvalia do amor por nós mesmos faz com que nós sejamos vítimas possíveis dos processos depressivos mais profundos e difíceis de recuperar. É por isso que esse tratamento que é proposto através da ciência e o tratamento espiritual proposto pela doutrina prevê que a gente precisa trabalhar muito e arduamente para vencer. É por isso que a primeira sugestão que podemos fazer para todos nós é que vençamos as nossas aflições. E vamos lembrar um pouquinho de Jesus, né? Jesus vai dizer assim, ó, bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5 de nosso Evangelho. Aí a gente pensa assim, como é que Jesus quer que nós, ao sermos aflitos, sejamos bem-aventurados, né? Como é que a gente vai ser bem-aventurado sendo aflito? E aí a gente começa a refletir. Em primeiro lugar, o que são aflições? São alterações do modo de vida que se transformam em vicissitudes, que têm uma causa justa e, considerando que Deus é justo, a causa é, por consequência, justa também. Alterações no modo de nossa vida que se transformam em vicissitudes. Nós não vamos evoluir, queridos irmãos, e atingir esse progresso que falamos sem termos muitas aflições em nossa vida. Para sairmos do estágio, nós precisamos muitas vezes passar pela situação afligente, para que esse movimento de transformação aconteça. É como compararmos aqui, estamos diante das rosas, né? Uma rosa, ela precisa sair daquela situação do botão, ela precisa sair do chão, brotar, crescer, criar galhos, ela vai vencendo as adversidades, ela vai trabalhando com a água disponível, com a terra disponível, mas ela precisa romper o botão. E romper o botão e se transformar numa flor viçosa é uma dor, é uma aflição para a flor também. Ela passa por aflições para que chegue naquela plenitude necessária para ela. Nós também, nós somos quase uma planta
que precisa passar pelos processos de crescimento e de despertamento. E é isto que a aflição representa. Mas vai daí que quando nós vinculamos a vicissitude com a depressão, porque segundo muito da medicina, a depressão decorre ou é uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo. E Kardec complementa dizendo que as vicissitudes são as aflições de que a pessoa é tomada, as decepções, as frustrações, enfim, vários acontecimentos que deprimem o estado de espírito, como se costuma dizer em linguagem mais acessível. Ora, a quem cabe a culpa das aflições? A nós mesmos. Por orgulho, por falta de conhecimento, às vezes a gente diz que falta sorte, que a providência é má, que nossa estrela é má, mas nós esquecemos que dentro desta compreensão está a nossa atitude. Nós voltando lá nas questões, quando a gente diz assim, ó, que um indivíduo chegou naquele processo porque ele sofreu uma traição, uma decepção e entrou num vício. Quando a gente sofre a traição, nós costumamos nos colocar como vítimas e dizermos a nós mesmos, eu estou sofrendo porque o indivíduo me traiu. Mas quem é que deveria estar refletindo sobre sua atitude? Não é a quem traiu? E por que nós que fomos traídos estamos sofrendo? E mesmo aquele que traiu também precisa começar a pensar, fiz errado, o que posso fazer para restaurar o caminho da vida? Em tudo, nós precisamos sempre pensar em como sairmos de tal situação. É claro que, queridos irmãos, no momento difícil que estamos vivendo, onde tantas pessoas adoecem, tantos estão acometidos por várias doenças, não só pelas infecções do Covid, pelas pessoas que estão manifestando esta doença, mas também pelas pessoas que estão sofrendo outros tipos de doença. E, sobretudo, para todos nós, que às vezes não estamos percebendo que estamos entrando na faixa da depressão. Observemos nossas atitudes. Como estamos vivendo? Como estamos dormindo? Como estamos nos relacionando com a comida? Como estamos nos relacionando com as nossas atitudes mentais? Que pensamos quando sabemos que um irmão está doente? Qual é a atitude que tomamos? Vamos relembrar aquelas duas personagens que eu citei. A pessoa trabalha lá no setor, chegou em casa. Qual a atitude que você toma? Você foca no negativo? A pessoa está doente. Ou você foca no positivo? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E a gente sempre pode fazer algo. Então, queridos irmãos, nós estamos envoltos em processos que nos lembram profundamente o quanto nós precisamos desenvolver em nós uma capacidade de percepção do que nós somos. Muitas vezes, essa doença se manifesta por meio de pensamentos de derrota, de fraqueza, de vergonha. Existem depressivos que, no mecanismo de defesa, atribuem seus problemas a causas externas. Eu seria mais feliz se fosse casado ou separado, ou se fosse solteiro, ou se fosse assim. A vida poderia ser bem melhor se tivesse mais dinheiro, menos problemas. Ou com ou sem razão, muitos deles também não reconhecem que estão doentes porque receiam que a constatação de sua condição coloque em risco sua carreira, ou os force a uma internação, ou pior de tudo, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, nós vamos refletindo sobre isso. Quando a gente diz assim, eu seria mais feliz se fosse, eu estou casado, eu seria mais feliz se fosse solteiro, né? Até por um detalhe, essa semana eu vi um artigo que muitas pessoas devem ter visto sobre uma senhora de 88 anos. Eu não sei se é da Polônia, de que país é. Rússia, Polônia. E que ela se tornou uma professora de ginástica, que ela tinha
ficado viúva, e depois ela teve problemas de coluna, de dores físicas, e ela foi envergonhada a praticar ginástica, e quando ela foi praticar, ela tomou gosto, e hoje, aos 88, ela é uma professora de aeróbica, extremamente saudável, disposta. E eu até fiquei envergonhada, eu fiquei brincando, poxa, com 88 anos ela tá com esse vigor, e eu aqui, com essa idade que já tenho, um pouco mais de 15, já estou desgastada. Mas o interessante é que nos comentários uma pessoa colocou assim: ah, ela só pode estar bem, faz 40 anos que ela perdeu o marido e ela não se envolveu mais com ninguém. Ou seja, a pessoa atribuiu a alegria dela porque ela não estava casada. Então, as casadas têm que estar mais infelizes ou mais desgastadas porque estão casadas. Então, nós costumamos, muitas vezes, atribuir nossas tristezas ao externo, ao que outras pessoas estão fazendo, mas esquecemos que tudo vem de nossa interioridade, da forma com que nós lidamos com os nossos processos. Então, queridos irmãos, nós começamos a pensar assim, ó, todos esses fatores que se desencadeiam, né, desencadeiam o processo com a depressão, nós podemos elencar ainda outros fatores. Nas situações práticas do dia a dia, há situações em que a pessoa encontra-se inserida numa realidade extremamente competitiva, sente-se frágil e impotente, sobretudo no campo profissional, onde as frequentes pressões não trazem as compensações almejadas. Mantém contato constante com indivíduos agressivos, porém sem a devida coragem para, pelo menos, tentar modificar a situação. Não se sente estimada ou amada, não consegue encontrar um sentido para a própria vida, não tem uma religião que lhe sacie os anseios de espiritualidade ou explique suas questões mais íntimas, tem de lidar com doenças persistentes, sem diagnóstico específico, ou com a realidade da própria morte ou de terceiros, enfrenta ingratidões e incompreensões típicas do ambiente familiar, perde o emprego e por isso tem de viver em condições financeiras no limite ou abaixo dele. Não aceita as alterações físicas decorrentes da idade. Adota modos pessimistas de interpretar e vivenciar as naturais perdas da vida. Então, nós vamos encontrando esses fatores que nos predispõem realmente a adoecermos com a doença física chamada depressão e chegarmos aos processos obsessivos. O que nós podemos lembrar? Como sairmos desse processo, né? Há várias coisas que podemos pensar. Ora, nós vamos falar primeiro de pensar na terapêutica física. Quando é preciso pensar na terapêutica física? Quando esses processos todos se repetem e o nosso físico não consegue reagir. Então, nós vamos considerar que é preciso utilizarmos a medicação, sim, é preciso consultar médico, psicólogo, psiquiatra e buscar esse auxílio. Mas nós vamos falar da terapêutica espiritual. Quando nós precisamos entender que é preciso desenvolver em nós, até segunda-feira nós falamos sobre a esperança, né? Daniel Goleman, aquele que fala sobre educação de sentimentos, diz assim, ó, a esperança, descobre os pesquisadores modernos, faz mais do que oferecer um pouco de conforto na aflição, desempenha um papel surpreendentemente poderoso na vida. A esperança, no sentido técnico, é mais do que uma visão otimista de que tudo vai dar certo. Snyder a define com mais especificidade como sendo a capacidade de acreditar que se tem a vontade e os meios de atingir as próprias metas, quaisquer que sejam. Então, a gente começa a entender que algumas coisas precisam ser desenvolvidas em nós, seres humanos, como um todo. Uma delas é a esperança. De nós começarmos, então, a desenvolver dentro de nós a capacidade de compreender que nós podemos atingir as metas que queremos atingir. Ora, além do mais, nós podemos buscar um
um ânimo maior. A escritora gaúcha Lia Luft argumenta que as escolhas que fazemos influenciam verdadeiramente nosso estado de ânimo. Ela diz assim: a vida é uma mesa posta, com venenos mortais, pratos insossos e outros deliciosos. Alguns conscientemente escolhem venenos, achando que viver é sofrer e ponto final. Outros comem e vivem sem sal. Mas há os que, quando podem, pegam as delícias da vida e assim se salvam da areia movediça da depressão. Espero que você não ache que prazer é ruim. Opte pelo positivo. Queira ser um pouco feliz. Entusiasme-se por alguma coisa possível de atingir dentro de suas condições. Faça um esforço para se libertar do pessimismo. Pensar sempre negativo vira doença, uma osteoporose da alma. Perfeito, perfeito. Então vamos imaginar esta grande mesa posta que Deus nos apresenta, que está na vida. Qual o prato que nós podemos escolher? A gente vai escolher o veneno do desânimo, da falta de estima, do desespero, da loucura, da angústia e nos envenenarmos todos os dias? Ou podemos escolher o insosso, a indiferença, a desesperança, as ingratidões, o desestímulo? Ou nós podemos nos apropriar, nos deliciar naqueles pratos que nos servem de alegria, de amizade, de solidariedade, de fraternidade, de harmonia, que a vida também nos oferece. Por isso que eu sempre retomo para que os irmãos lembrem e destaquem para si, para os outros, para a sua convivência. Aproveitemos sempre o melhor que a vida pode nos oferecer. Dentro de todo o quadro, sempre há um momento em que o melhor é apresentado e a gente pode decidir para o melhor. Mesmo no momento mais angustiante, na notícia mais terrível, pensemos no melhor. Dia desses, alguém nos falou do desencarne de uma pessoa. E na situação que a pessoa estava, que era uma situação muito dramática, alguém fez um comentário infeliz e eu pensei, dentro dessa situação dramática, qual é a parte melhor? E naquele momento, aquela pessoa estava realmente extremamente doente, não só por estar mais envelhecida, mas por uma doença progressiva, e foi poupada da progressão da doença. E aí eu fiquei pensando, sempre ao lado melhor, dentro do processo da libertação. Mas, muitas vezes a gente prefere fixar no lado pior, lançando energias negativas para os outros e trazendo para dentro de nós. E é por isso que vamos pensar assim, o que nós trazemos como terapêutica? O que nós podemos fazer para essa libertação? E aí a gente vai encaminhando esse encerramento, eu acho que não teve pergunta, então nós vamos levando para o encerramento de nossa reflexão, dentro de algumas propostas que nós trouxemos dentro dessa reflexão da Sueli. Quando a gente fala na doutrina espírita, nós trazemos o seguinte, das propostas que nós já falamos é o do amor-terapia. O amor-terapia é esse exercício do amor como terapia para nós e em torno de nós. Essa visão amorosa que dignifica, que engrandece, que suaviza as dificuldades da vida. A segunda terapêutica fala do poder da oração e da vigília. Quando falamos do poder da oração, que está dentro dessa terapêutica, é preciso lembrar que nosso pensamento é co-criador. O que criamos, como pensamos, e aí eu lembro daquele fator que eu já comentei a respeito de nós,
quando a gente sofre um processo, por exemplo, de traição. E aí nós pensamos assim, o fulano me traiu, a fulana me traiu, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Mas a gente podia pensar de uma forma diferente e dizer assim, o que eu faço daqui por diante com relação a isso? Vou superar, vou vencer, vou transformar? Quanto devo ter me libertado nesse momento daquela pessoa que podia me prejudicar de forma muito maior? Então, nosso pensamento com o Criador faz com que a gente vincule exatamente o que a gente quer angariar. Se eu quero angariar ainda mais sofrimento, eu fico fixado naquele momento, naquele ato, na decepção, na traição, no vício, e esqueço que existem outras oportunidades e outros processos importantes e dignificantes em nossa vida. E como o pensamento cocria, eu começo a criar uma forma positiva a respeito de tudo. Então eu vejo o evento e penso positivamente. E uma das formas de exercitar a positividade é a oração. Porque na oração a gente vai começar a pensar em agradecer a Deus pelas oportunidades, a divindade, em pensar aquilo que a gente precisa para nós e que nos possibilita recursos que serão positivos em torno de nós e, sobretudo, tomarmos uma ação a respeito do que desejamos para o todo. Então, envolvermos-nos na oração. Aqui em nossa casa, nós temos desenvolvido 3 momentos, às 14, 18 e 20 horas, quando irmãos da casa, amigos nossos, conhecidos nossos, pessoas que convivem conosco, unem seus pensamentos naquele momento de oração. Olha que riqueza de pensamentos positivos para que tudo melhore. Usemos esse recurso. E a vigilância. Estarmos atentos. Se todas as vezes que nós estivermos passando por processos e começarmos a nos observar, estamos dormindo demais, estamos dormindo de menos, estamos nos sentindo incomodados, pensamentos repetem-se negativamente, me desestimulam, me desanimam. Nós não fomos criados para o desânimo, nós não fomos criados para vivermos esmorecidos. Fomos criados para o entusiasmo, para o bom ânimo. E é por isso que esses elementos são fatores para a nossa vida. Se tudo estiver diferente disso, se nós estivermos vivendo sem esse entusiasmo, sem esse ânimo, sem esse equilíbrio, é momento de buscarmos recursos e sairmos dali. Por isso a vigilância é extremamente importante. Orai e vigiai para não cair em tentação de Jesus. Estarmos atentos a tudo, queridos irmãos. Unidos, todos nós, no objetivo de vencermos esta doença silenciosa, insidiosa, persistente e extremamente perigosa, é obra para todos nós. Estarmos nos auxiliando e auxiliando os nossos irmãos. A cada dia, pensamentos enriquecedores, sairmos, se estamos em débito com a vida, devolvemos para a vida o máximo de amor que pudermos, o máximo de trabalho e esforço no bem, e estaremos cada vez mais vinculados à positividade e à vitória. Paz e luz, queridos irmãos, e até uma próxima. Na próxima nós vamos refletir um pouco sobre os inimigos que nós não podemos contemplar hoje e que nós todos tenhamos cada vez mais condições de vencermos. Unamos nossos pensamentos todos para que tudo ocorra para o melhor e temos força e capacidade para isso. Uma boa noite a todos.